Olá pessoal, semana passada aqui no canal nós tratamos sobre assuntos relacionados à preocupação, a problema, como as pessoas confundem preocupação e problema. E abordamos também a capacidade que o cérebro tem de treinado com conhecimento de práticas que podem fortalecer a criatividade para que autonomamente o cérebro ele desenvolva as ideias, as saídas para que esses problemas sejam solucionados e não se tornem preocupações ou mesmo ansiedade. Falamos também sobre uma dica que era a forma de você tratar o problema, que é anotar as características, pessoas envolvidas, o que mais te afligia com o problema. E por si só, este exercício de anotar o problema, ele já é um gatilho mental para que o cérebro comece a trabalhar a seu favor. E hoje nós vamos aí continuar com os aspectos que vão levar você a ter mais qualidade de vida, desde que você entenda que é possível sim você ter uma capacidade de gerar soluções que já estão aí dentro de você através do cérebro, ok? Meu nome é Pio Hamilton, você está no canal De Bem com a Vida e hoje trataremos da capacidade do cérebro e alguns exercícios que fazem com que ele desenvolva mais essa capacidade de criatividade. Ok? Desde já peço, dá um joinha lá e se inscreva no canal e nos acompanhe aí semanalmente. Vamos lá? Nesse vídeo de hoje, então, vamos falar sobre a capacidade do cérebro. Bastante importante nós termos em mente é que, desde crianças, nós temos nossas experiências, boas ou ruins, formadas lá da onde viemos. A família, a característica do pai, da mãe, dos irmãos, e tudo isso gera em nós uma memória de médio e longo prazo. Esta memória é que vai muitas vezes fazer com que você tenha um determinado tipo, determinadas características comportamentais de acordo com estas experiências. O problema é que a grande maioria das pessoas confundem as características de experiência com a sua natureza. A nossa natureza não tem nada a ver com as características que desenvolvemos, comportamentalmente falando, porque a sua natureza ela está ligada à sua genética e ela é muito abrangente. Agora, o comportamental que nós desenvolvemos, isso sim, isso é algo que pode ser mudado. E se você acredita e aceita que tem algumas características que podem ser aperfeiçoadas, você sempre deverá fazê-lo. Sempre devemos trabalhar contra os comportamentos ou as características negativas que temos para que possamos viver melhor. Então, veja bem, tem muitas pessoas que são explosivas, e ela, muitas das vezes, ela se diz ser da natureza dela. E na realidade, isso não é a natureza dela. Ela desenvolveu isso como uma forma de se defender. Defender de situações que ela fixou na mente, que deveria ser assim, e passa a vida inteira tendo esses rompantes
às vezes negativo, e infelizmente isso prejudica muito, seja familiar, seja profissional e seja pessoal. Então, nós somos completamente capazes de aperfeiçoarmos o nosso comportamento, ok? Então, isso é importantíssimo nós fixarmos. Essa coisa de eu nasci assim, eu sou mesmo assim, é assim que eu sou, que eu falo muito que isso é a síndrome de Gabriela, que aquela novela do Jorge Amado, que é sobre o livro de Jorge Amado e que foi passado na Globo em 1970, infelizmente gera essa conduta. Nós não somos obrigados a ficar de uma forma que nos prejudica. Podemos sim ser aperfeiçoados, mas nós precisamos querer nos aperfeiçoar. Porque eu posso muito bem dar as dicas para você do que você precisa fazer, mas se você não aceitar na sua mente que você precisa e você quer, você pode ter todas as dicas do mundo, você pode ler todos os livros do mundo, que você vai preferir pensar, acreditar que a sua forma é a melhor, que a sua forma é a que te dá prazer. Aí é diferente. Então não há condição da mudança. A mudança precisa partir de uma decisão sua, ok? Na verdade, quem dá o comando através dessas experiências que estão lá no nosso subconsciente, porque às vezes são registros de 20 anos atrás, 30 anos atrás. Então, você nem, talvez conscientemente você não se lembra mais. Mas é o cérebro, através do seu comportamento e da sua atitude, que dá o comando para que você se preocupe, ou fique ansioso, ou tome decisões precipitadas. Uma das coisas que nós precisamos esclarecer é que, dos 3 pilares que fazem com que nós tenhamos menos qualidade de vida no comportamento, o estresse, a ansiedade e a preocupação. Desses 3, somente o estresse, ele é uma consequência, porque ele é um acúmulo de sentimentos da preocupação e da ansiedade que leva a pessoa a ficar estressada. Então o estresse é uma consequência. Então vamos nos 2 problemas, que é a preocupação e a ansiedade. Então a preocupação é gerada por problema. A ansiedade é gerada por um desequilíbrio entre a pessoa querer viver o dia de amanhã. A pessoa quer viver, ela quer decidir as coisas que vão acontecer. E nós sabemos que nós não temos capacidade para isso. Então, muito importante, nós vamos lidar com a ansiedade no momento exato, mas por enquanto, por hora, a diferença entre preocupação e problema. As dicas são para que você consiga equilibrar, equalizar, controlar esta situação chamada problema, para que ela não gere preocupação, ok? E quem comanda isso é o cérebro. Nós podemos arrumar todas as desculpas do mundo. Aliás, o ser humano é expert em arrumar desculpas. E, infelizmente, este mau hábito, ele faz com que nós não possamos ser aperfeiçoados. Por quê? Quando a pessoa dá uma desculpa sobre qualquer situação e lança a culpa em outra pessoa, na verdade ela faz isso por autoproteção. Zona de conforto. É melhor eu pensar que eu estou certo do que eu ter que mudar todo um comportamento e um conceito a respeito do que está acontecendo por conta do meu comportamento. Ok? Então é importante nós frisarmos que as desculpas não vão resolver os nossos comportamentos. Precisamos ter uma mudança, virar essa chavinha. Aí você pode me perguntar, ok, Pio, eu concordo, mas o que eu preciso fazer para virar essa chave? Essa chave que me leva
a querer ser da forma como eu sou. Então, vamos agora tratar desse assunto. Dicas práticas para o dia a dia. O que você deve fazer? Um querer aprender e um querer se aperfeiçoar. Porque normalmente temos a tendência a dizer que é o nosso jeitão, é o meu jeito, como eu disse agora, a síndrome de Gabriela. Então, quando você tem sabedoria, você gera resultados mais eficazes e mais vezes, ok? Então, a diferença entre ter inteligência e ter sabedoria são os resultados eficazes diários, ok? Você não pode ter sabedoria num dia e agir, vamos dizer assim, intempestivamente no outro. Normalmente, quando a pessoa começa a se aperfeiçoar, ela busca essa forma de ser, sente em todo o seu ser que ela é muito mais beneficiada. Então, o grande segredo, a grande sacada é você conseguir formar novos caminhos. É formar novas ligações de pensamento, que chamamos de ligações cognitivas. Então, é possível, é com qualquer pessoa, qualquer ser humano. A primeira dica que eu vou dar a vocês é algo que o brasileiro não está muito habituado, mas não no sentido, eu não vou dizer no sentido cultural, mas é no sentido de qualidade de vida, para que você estimule seu cérebro a novos caminhos, a novos hábitos. O primeiro hábito que você pode desenvolver é o hábito da leitura. Aí você vai me dizer, não, Pio, mas eu vou ter que pegar agora livro de filosofia. Nada disso. Você vai pegar leituras que te agradem e que te tragam algum benefício, ok? Às vezes você pode falar, não, mas eu vou ler a revista, vamos dizer, a revista Capricho, nem sei se existe mais a revista Capricho, mas é óbvio, ali vai ter leitura, mas você não vai agregar valor. Então, mas leia tipos de leitura, ou romance, ou aventura, ou ficção científica. Leia um livro. Os sebos estão lotados de livros por R$3, R$4, R$5. A oferta é gigantesca. A grande diferença é a nossa atitude com relação ao que vamos escolher. Ok? Então, não interessa, mas escolha alguma coisa. Aí você fala, Pio, mas eu não consigo ler, eu começo a dormir. Ok, então vou te ensinar um exercício de programação neurolinguística que vai te ajudar a mudar, então, a desenvolver novos comportamentos com relação à leitura. Você vai fazer o seguinte, você vai pegar todo dia, pegar o seu livro, aquele livro que você escolheu e escolher um horário. Todo dia, durante um horário do almoço, pela manhã, a hora que acordamos, ou antes de dormir, talvez não seja o melhor indicado. Por quê? Porque antes de dormir, o seu cérebro já está cansado pelo trabalho, por todo o desgaste do dia. Então, ou pela manhã, ou no horário do almoço, ou no meio da tarde, escolha. E você vai pegar, cronometrar. Bom, vou ler 15 minutos. Você vai ler 15 minutos e marcar no relógio. Deu 15 minutos, fecha o livro. Você vai fazer isso por 21 dias. Não é porque 21 é mágico. 21 é uma quantidade de vezes que os neurocientistas descobriram que é o tempo que o cérebro desenvolve o hábito. A tendência é 21 dias, 15 minutos, você depois no primeiro dia, segundo dia, o terceiro dia que você não ler, inconscientemente o seu cérebro vai ficar te cobrando. Você não vai ler? Você não vai ler? Você não vai ler? Então, isso são o quê? São novas formações de ligações cognitivas cerebrais que estão sendo construídas. Faça o teste e depois coloque lá no canal, faça um comentário. Pio, fiz o teste dos 21 dias. Oh, não, Pio, com 10 dias já foi ótimo. 15 minutos. Depois que você fez esse exercício,
Aumente um pouquinho mais, passe para 20, 25 minutos. Eu garanto para você, porque a neurociência já comprovou isso, que ao final desses 2 exercícios, você terá uma média aí de aumento de 5 a 10% na sua capacidade cognitiva, somente de ler. Mas é só isso? Não, não é só isso. Não se esqueça, eu não estou pedindo para você ler, para você se tornar um culto, um letrado. Não, não, não é nada disso. Eu estou pedindo para você ler como forma de exercício para fortalecer seu cérebro, para gerar mais soluções para os problemas. Parece muito distante uma coisa da outra, mas você vai ver que não é. O próximo passo que você pode fazer como exercício, se você é destro, você vai escrever o seu nome com a mão esquerda. Talvez você não consiga. Se você não conseguir, não tem como, então você comece a fazer o seguinte, comece a fazer um círculo com a mão esquerda. Tente fazer 1, 2, 3 círculos, 4 círculos. Depois você tente fazer ondinhas. Faça ondinhas com a mão esquerda. E se você é canhoto, faça com a mão direita. Se você é ambidestro, faça um dia com uma, outro dia com outra, um dia com uma, outro dia com outra. Então, mas faça esse exercício. Quando você está exercitando esse lado do corpo, você está então potencializando este lado do cérebro. Ok? Então, aí um dia você estará lá tomando um banho, eu tenho muito isso. Acontece em 2 momentos que eu já detectei, muito característico em mim. Eu tenho essas ideias. Quando eu estou para acordar, de repente eu acordo, não tinha pensado nisso. Ou tomando banho, às vezes tomando banho, estou lá relaxado e me vem, como é que eu não tinha pensado nisso? Então, você não tem um momento exato a criatividade para acontecer, mas a criatividade tem o jeito certo para se desenvolver. Então, se você tem vontade de aprender instrumento, agora você tem um bom motivo, ok? Outra coisa que ajuda muito você a desenvolver o lado do hemisfério direito do cérebro são artes plásticas, ou escultura, ou você pintar. Então você começa a pintar, começa a praticar escultura e convivendo com essa parte das artes plásticas também é muito interessante para você desenvolver o hemisfério direito do cérebro. Lembrando, o motivo pelo qual você vai fazer isso é tornar-se uma pessoa que consegue lidar melhor com preocupações, com ansiedade. Você controla. Em 1990, escrito um livro sobre inteligência emocional, e o autor, ele comenta que a ciência e a tecnologia haviam descoberto que o ser humano usava 10% somente da capacidade do cérebro. O tempo passou e hoje, 30 anos depois, a ciência e a tecnologia já descobriram e provaram que nós usamos 10 milésimos do nosso cérebro, mas é durante a vida inteira. 10 milésimos do nosso cérebro durante a vida inteira. Então, nós temos potencial. Nós precisamos, primeiro, querer. Segundo, praticar. Terceiro, desenvolver. Então, querer, praticar e desenvolver. Você que está no YouTube, eu quero convidar você a nos visitar lá no nosso perfil no Instagram, Pio Hamilton de Bem com a Vida. Desde já, por mais a sua estada conosco, e convido você, deixa o joinha, compartilha com seu amigo esse vídeo se você gostou e nos vemos semana que vem, ok? Muito obrigado e um forte abraço.